Olá pessoal, tudo bem com vocês? E nesse conteúdo nós vamos falar de três empresas interessantes que estão muito baratas para você analisar e fazer os seus investimentos. Vamos falar de Metalúrgica Gerdau, vamos falar também de Usiminas e também da CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Vamos começar falando da Metalúrgica Gerdau, uma empresa muito interessante que eu particularmente tenho na minha carteira de investimentos de holding. A Metalúrgica Gerdau é uma holding que tem controle sobre a Gerdau, cerca de 33%. Então, a Metalúrgica Gerdau ela se apresenta como uma boa opção, tanto na questão de rentabilidade, crescimento, mas principalmente na geração de valor e na distribuição de proventos. Hoje ela está cotada a R$ 10,32. Nos últimos 12 meses tem uma desvalorização de cerca de 21%, mas é a questão do cenário que nós vamos entender um pouco mais no decorrer do vídeo. A questão do aço, a demanda, também tem as importações do aço que acabam afetando a comercialização no mercado interno brasileiro, mas essas questões aí para 2024 já começam a ter um cenário mais positivo, onde a empresa deve se rentabilizar mais e com certeza pagará muito mais dividendos. O PL dela está baixo, que é o preço-lucro, está na casa de 3, e o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está em 0,59. Toda vez que o PVP está abaixo de 1 ou na linha de 1, significa que a companhia está atrativa a investimentos. E a Metalúrgica Gerdau hoje ela tem 0,59 de PVP, muito atrativo. O dividend yield dela está na casa de 15%. Como ela é uma holding, então ela absorve todo o resultado operacional, financeiro que a Gerdau tem, ela acaba distribuindo esses dividendos aos seus controladores. Consequentemente, se você for acionista da Goal 4, as ações da Metalúrgica Gerdau, você tem também acesso a esses proventos. Então, é uma empresa muito interessante para você fazer investimentos. Lembrando que o nosso conteúdo não tem caráter de indicação de compra nem de venda das ações. Apresentamos os cenários, as perspectivas, os indicadores das companhias, e aí você, como investidor, deve tomar a melhor decisão e fazer também a melhor escolha. Saindo da cotação, vamos entender os fundamentos da Metalúrgica Gerdau. Vamos começar aqui com o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Então você vê que hoje está em 0,59, é o menor desde 2016. Então praticamente nós estamos aqui em 2023, são quase 2024 praticamente, são quase 8 anos aí que ela está praticamente no mesmo valor de PVP de 8 anos atrás. Então realmente é uma grande oportunidade de investimento. Eu já fiz um aporte adicional em Metalúrgica Gerdau, acabei ali vendendo as ações da Itaúsa que eu tinha, não eram muitas ações da Itaúsa, mas eu acabei aportando mais em Metalúrgica Gerdau justamente por essa previsibilidade de bons resultados a partir de 2024. A Itaúsa é uma grande empresa, uma excelente empresa para quem investe, mas no momento, no meu modo de investir, já não fazia mais sentido ter Itaúsa e ter a Metalúrgica Gerdau como uma excelente oportunidade. Eu acabei aumentando a minha participação na Metalúrgica Gerdau. Saindo aqui do PVP, vamos para o VPA, que é o valor patrimonial por ação. Hoje, o valor justo pelo patrimônio da Metalúrgica Gerdau seria de R$ 17,38. Então você vê, ela está na casa hoje de R$10, ela está com um desconto muito interessante quando nós olhamos para o valor patrimonial da companhia, que deveria valer hoje R$ 17,38. Saindo aqui dos dados básicos, vamos aqui para a parte de dividendos. Então eu tenho aqui aproximadamente, no simulador que eu tenho, cerca de 1.000 ações da Metalúrgica Gerdau. Inclusive eu devo fazer mais um aporte quando ela pagar os dividendos no dia 14 de dezembro. Ela vai pagar os dividendos com a Datacom, que foi no dia 17 de novembro de 2023 agora. Então ela pagando os dividendos, eu devo fazer novos aportes na companhia, ela permanecendo nessa faixa que ela está hoje dos R$10, que é um preço muito atrativo por tudo aquilo que a companhia tem a entregar a você e a mim, que é investidor da companhia. Então vamos entender um pouco mais aqui. Então hoje, com 1.000 ações praticamente, eu devo receber cerca de R$930. Aí no dia 14 de dezembro ela vai pagar os dividendos. Lembrando que a Datacom já foi, então dia 17
de novembro, quem tinha lá as ações, quem estava posicionado, vai receber os dividendos da Metalúrgica Gerdau, que ela vai pagar aqui, ó, no dia 14 de dezembro. Então, que se você é acionista, você vai receber aí no dia 14 de dezembro as ações, os dividendos da Metalúrgica Gerdau, conforme a quantidade que você tem de ações. Vai ser basicamente aí 93 centavos por unidade. Então, a partir de uma unidade você já recebe aí os proventos, os dividendos da Metalúrgica Gerdau. Então, saindo aqui dos dados de dividendos, vamos entender o que esperar da indústria do aço em 2024. Lembrando que em 2023 a Metalúrgica Gerdau, assim como outras empresas que também atuam nessa parte do aço, a parte de siderurgia, vem sofrendo questões internas e também externas. A parte interna é a forte importação do aço, principalmente vindo ali da China, acaba impactando diretamente a comercialização do aço interno no Brasil, e isso impacta diretamente a indústria do aço. Mas o governo já está sendo aí movimentado através de entidades, das próprias empresas, para que exista aí uma cobrança de alíquota mais regular, para que faça justo, ou seja, fique mais justo essa negociação, tanto na importação e também na venda interna aí por parte das indústrias. O que é o fato que a construção civil deve ganhar força em 2024. Temos a questão das infraestruturas, tanto em obras residenciais, também obras empresariais. Aí, então você vê o crescimento não só no Brasil, mas também em outros países. A China, você vê o minério de ferro já ganhando força pela demanda chinesa. Os Estados Unidos também já começam alguns projetos interessantes de infraestrutura. Então você vê que o mundo vai se movimentando, onde você tem uma demanda maior de aço, principalmente global, e no mercado interno brasileiro também. Então construção civil ganhando força, taxa de juros ali caindo um pouco mais, vai incentivar mais obras de infraestrutura, tanto residencial e também comercial. Isso fortalece a indústria do aço. Então, para 2024, temos aí um cenário muito mais otimista para as empresas, e isso vai refletir tanto na questão da parte ali da demanda, mas principalmente nos lucros das siderúrgicas e das empresas que atuam nessa parte de matéria-prima. Então, saindo aqui da notícia, vamos entender um pouco mais também da Uzi Minas, que é uma outra empresa que atua nessa parte do aço, uma empresa interessante também. Hoje ela está cotada a R$ 8,46, aqui as ações preferenciais. Nos últimos 12 meses ela cresceu 12%. PL está negativo justamente pelos resultados da companhia aí nos últimos trimestres. Aqui o PVP está em 0,45, então muito atrativo o PVP da Uzi Minas. Dividend yield está na casa de 4%. A Uzi Minas é o mesmo cenário da Gerdau, da Metalúrgica Gerdau. A Uzi Minas é um pouco mais dependente, principalmente do mercado interno, então ela vem sofrendo um pouco mais do que a Gerdau, inclusive nessa parte da demanda do aço. Então as importações acabam afetando muito as operações da Uzi Minas, mas para 2024 é uma empresa também que promete bons resultados. E se você já é investidor ou se você está querendo se posicionar na Uzi Minas, você observa que o PVP está muito atrativo da companhia. Quando nós olhamos aqui para os detalhes dos fundamentos da Uzi Minas, vamos observar que o PVP dela está em 0,45, então você vê a média histórica é de 0,68, está abaixo o PVP da média histórica da Uzi Minas. E quando nós olhamos na linha do tempo, basicamente reflete o mesmo padrão da Metalúrgica Gerdau. Você vê que em 2016 era 0,38 aí o PVP da Uzi Minas, então ela está praticamente com os mesmos preços aí praticados de PVP há 8 anos atrás. Então é uma grande oportunidade para você analisar, para você conhecer um pouco mais das companhias. Eu vou deixar na descrição do vídeo o site do RI das empresas para você acessar, para você ter mais acesso às empresas. Quando nós olhamos para o VPA, que é o valor patrimonial da Uzi Minas, o valor justo dela seria de R$ 18,71. Então ela está cotada hoje cerca de R$ 8,00, é um desconto praticamente mais de 100% aí quando nós olhamos para o VPA, que é o valor patrimonial por ação. Então Uzi Minas muito atrativa também para você fazer aí suas análises. Quando nós olhamos aqui para o cenário, basicamente reflete a questão do aço. Então a questão
da importação do aço da China vem afetando as operações da Usiminas em 2023. Para 2024, um cenário mais otimista deve contribuir tanto para a Gerdau, Usiminas, CSN também, que atua nessa parte da questão do aço, comercialização, demanda e uso. Então as empresas devem ser muito mais favorecidas em 2024, o que deve favorecer o crescimento da receita e principalmente dos lucros das siderúrgicas. Saindo da Usiminas, vamos entender um pouco mais da CBA. A CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, uma empresa interessante também, apesar dela não ter aí a atuação no aço, ela está inserida no alumínio. O alumínio também é um item que é utilizado muito na construção civil, principalmente. Inclusive, a CBA tem um preço atrativo, hoje ela está cotada a R$ 4,19, tem uma queda de 63% aproximadamente nos últimos 12 meses, justamente por a demanda enfraquecida do alumínio. A cotação também do alumínio teve uma queda aí nos últimos meses, nos últimos anos, então isso vem afetando o desempenho da companhia, mas você vê que é uma empresa interessante, tem um valor patrimonial interessante, tem um preço sobre o valor patrimonial muito interessante também. O PL dela está negativo hoje. Aqui o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está em 0,51, indicando uma empresa muito atrativa a investimento. Dividend yield na casa de 8,5%. Quando nós saímos aqui dos indicadores básicos, a parte dos fundamentos da CBA também chama muita atenção, são fundamentos sólidos. Você vê aqui que a média do PVP dela está em 1,55. Quando ela fez o IPO em 2021, ela estava com uma média na casa de 2,8, depois caiu em 2022 para 1,33 e agora o PVP atual é o menor da média histórica desde que a companhia entrou na Bolsa de Valores, está em 0,51, indicando que ela está muito atrativa em investimento. Claro que ela tem alguns desafios, principalmente na questão da demanda do alumínio, consumo interno precisa melhorar um pouco mais, mas os fundamentos da CBA são fundamentos muito interessantes para você fazer a sua avaliação de investimentos. Quando nós olhamos também para o VPA, que é o valor patrimonial por ação, o valor justo seria aí na casa de R$ 8,00 o VPA da CBA. A média histórica na casa de R$ 7,09, hoje ela está cotada praticamente na casa dos R$ 4,00, praticamente o mesmo valor patrimonial quando ela entrou na Bolsa de Valores em 2021. Então, hoje o valor justo pelo patrimônio da CBA seria de R$ 8,03. Então, falamos hoje um pouco mais sobre 3 grandes empresas interessantes para você fazer parte da sua carteira de investimentos, para você analisar se faz sentido para você investir nelas. Falamos de Metalúrgica Gerdau, que promete grandes dividendos em 2024. Falamos também da Usiminas e também da CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!